Hakuna Matata, como é que você tá? Como é que tá teu coração? Hoje você tá feliz? Hoje você tá calmo? Como é que tá a tua validação das coisas? Você valida pelo teu humor? Você valida pela temperatura do dia? Você valida se tá sol, se tá chuva? Se tá frio, se tá calor? Você valida se você acordou no horário ou se você perdeu a hora? Você valida se você pegou trânsito ou não? Como é que está o teu coração? A palavra fala que é do coração, né? A boca fala do que está cheio o coração. Que onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. O teu tesouro é tão inconstante assim que ele depende da variação do clima? Hoje a gente vai falar sobre indignação e injustiça. Às vezes o coração fica nessa inconstância. Ele sofre ataques e a sensação que você tem é de indignação. Nossa, você não viu o que fulano fez contra mim, você não viu a situação. Se você estivesse no meu lugar, se você estivesse na minha pele, você tem que entender que eu não tenho sangue de barata. E sobe aquela ira. Você fica, a palavra que você usa é: eu estou indignado. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, mas por que aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que acontecesse comigo? Onde é que estava Deus que permitiu que isso acontecesse comigo? Isso, se é o teu caso, acreditar em Deus. Porque tem gente que nem Deus resolve acreditar nessa hora. Mas sobe uma indignação. E indignação é não ser digno, é não ter dignidade. Eu sou indigno. Quem é você? Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Você já saiu da condição pecaminosa, corrupta do velho homem, do primeiro Adão, e já foi resgatado, saiu do império das trevas e já foi transportado para o reino de amor e luz, para o reino do Filho do seu amor, o Filho de Deus, Jesus Cristo? Em que lugar que você está? Quais são os sentimentos que você reflete? Você reflete os sentimentos do império das trevas? Aqueles que sempre se acha indigno, que manipula a injustiça e cria ambientes de injustiça para aprisionar o coração e a mente do homem? Ou você faz parte do reino do Filho do seu amor, o reino de luz, que reflete aquilo que traz clareza, aquilo que vence o medo, aquilo que traz a cobertura de muitos pecados? Qual é o seu reflexo? O que você reflete? Você reflete sobre problemas? Você reflete sobre injustiça? Você reflete indignação? Você reflete traição? Você reflete mágoa? Ou você reflete luz? Ou você reflete alegria? Ou você reflete o fruto do Espírito, que tem 9 gomos compondo esse fruto? Não é um dos gomos, não é um dos frutos do Espírito, é um fruto com 9 gomos. O que você reflete? Eu estou passando por uma situação de injustiça, eu sei, a carne é fraca, e assim, quando eu vejo, eu estou odiando mesmo, não acho justo, porque olha o que aconteceu. O que deixou você desse jeito amargo? Mas na Bíblia está dizendo lá de Noemi, que Noemi passou por umas situações de perda, e até ela mesma pediu para ser chamada de Mara. Olha lá Jó tinha tudo, de repente Deus permitiu, ele perdeu tudo, e ele ficou lá sentado, se perguntando os porquês, se raspando com caco de telha. E você usa vários versículos soltos para justificar ou para dar desculpa daquilo que você anda refletindo. Vamos do começo? Onde é o começo de tudo? No Gênesis, claro. O homem estava lá cuidando do jardim, Deus faz a mulher do homem e coloca ali os dois, e todo dia senta para bater um papo, não para cobrar, não para pedir contas de um relatório, de vamos ver
a tabela de vendas. Vamos ver se você bateu a meta hoje. Vamos ver o teu desempenho. Não, eu quero comunhão. Deus queria comunhão com o homem. Mas aí o homem resolve refletir nas palavras da serpente. Aliás, a mulher, né? Resolveu refletir as palavras da serpente e tomou uma decisão. A decisão de não mais ouvir a voz de Deus e desejar algo mais. Será que a voz de Deus não era suficiente ao ponto de ela querer desejar conhecer o mal? Você sabe o final da história. Os dois comeram do fruto e a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. Pegaram folhas de figueira, cozeram e fizeram para si vestes. É o que está escrito lá em Gênesis 3:7. Que os olhos se abriram, eles viram que eles estavam nus, eles então pegaram folhas de figueira para se cobrir. Aí eu penso, olha a ideia, né? Vamos analisar essa situação? Não era para ter comido, beleza, comeu. A primeira coisa que vê é vergonha, passa vergonha, porque eles já não estavam nus até aquele momento, só percebeu porque resolveram conhecer a malícia. A ideia brilhante foi, vamos fazer uma roupa, vamos fazer algo que nos cubra, e eles escolhem figueira. Lá em Isaías, a palavra fala que os atos de justiça do homem corrupto são como folhas que murcham, pecados, trapo de imundície. Então, aquilo que eram as folhas de figueira que o homem e a mulher usaram para se cobrir porque estavam com vergonhas, na verdade eram desculpas diante de Deus, porque eles sabiam que no final do dia Deus ia aparecer para bater um papo, para tomar um café, para saber como é que foi o dia, e eles não teriam coragem de contar o que eles fizeram. Eles arranjaram desculpas falíveis, desculpas que não têm prazo de validade, que não têm fundamento, desculpas que murcham, como a folha, que apodrecem. E o homem desde então tem feito um ciclo de desculpas. Ele não consegue chegar no horário e ao invés de assumir o que aconteceu, que ele foi dormir tarde, bateu o relógio, né, o despertador, e ao invés dele levantar, ele resolveu dormir mais 5 minutos e passou meia hora. Ele inventa que pegou trânsito, que quebrou um carro na frente, que você não viu como está caótico, e olha a situação do metrô, e aí tudo vira desculpa. Eu não terminei o relatório, eu não terminei a tarefa por causa do outro, por causa disso, por causa daquilo. Vira um ciclo de desculpas, vira um rodamuinho, uma bola de neve gigantesca, fora de controle, porque entrou nos ciclos das desculpas, tentando o quê? Justificativas. Agora, o homem, depois que conheceu a corrupção e a malícia, ele não tem poder de se justificar, porque ele é corrupto, porque ele traiu aquilo que era o plano de Deus. Assim como Lúcifer, ele caiu no papo de Lúcifer, ali incorporado pela serpente, ele refletiu naquele papo e ele decidiu que dava para querer algo mais. Só que Deus tinha um plano para o homem. Antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado, o Cordeiro de Deus já estava preparado, Deus já sabia que o homem ia cair. E ele resolveu resolver esse problema. Ele resolveu esse problema como? Com o próprio Filho. Ele resolveu esse problema com Jesus, que era o único sacrifício suficiente para que a justiça de Deus fosse feita. E aí você ouve tudo isso e fala assim, nossa, isso é lindo, maravilhoso, mas olha, veja bem, né? Eu não sou Jesus. Jesus é que é perfeito, que derramou o sangue dele, amém, glória a Deus, aleluia. Eu aceito seu sacrifício, mas olha, o que eu passei não está escrito, isso é traição, isso assim, maior injustiça, comigo não, podia ter sido com qualquer um, menos comigo, e aconteceu foi com você, e você deixa que o teu coração, que é o teu tesouro, se encha de amargura, se encha de indignação, produza um sentimento de injustiça, e sem você perceber, você entra no jogo de Satanás. Lúcifer se achava injustiçado, porque criado com perfeição,
recebendo a glória de Deus para devolver a glória de Deus, um dia ele resolveu reter e falar: hoje eu não vou entregar a glória, hoje eu não devolvo a glória porque é injusto. Eu, criado com toda essa perfeição, só de eu me movimentar, sai som, ter que devolver a glória? De jeito nenhum, hoje a glória é minha. É injusto que eu não seja como Deus, é injusto que eu não lidere esse céu, porque o meu jeito é melhor. E ali ele é derrubado, ele cai do céu e despenca com ele 1/3. Presta atenção nesse detalhe. O homem cai na conversa da serpente, é colocado para fora do jardim. Só que na hora que ele é colocado para fora do jardim, ele é colocado não com folha de figueiras, mas com uma pele de animal, ou seja, derramou sangue. Deus já sabia que para que houvesse remissão de pecados, perdão de pecados, precisava de derramamento de sangue. E ele derrama o sangue de um animal para que o homem fosse justificado. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque lá em 1 João 1,9, é um versículo que eu amo, quem me conhece sabe disso. Fala que assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção nesse final: nos purificar de toda a injustiça. Estranho, né? Porque se eu estou confessando o pecado, a gente entende que são coisas que eu fiz, são atos falhos que eu cometi, porque pecado é errar o alvo. Pecado, segundo o apóstolo Tiago, é saber o bem que eu devo fazer e não fazer. Eu sei o bem que eu tenho que fazer, eu não faço, eu estou pecando. Simples assim, sem muitas invenções teológicas. Eu sei que eu tenho que fazer o bem, não fiz, pequei. E aí na hora de pedir perdão, de confessar, eu começo a lista incansável, interminável de pecados morais, né? Porque só é desses que a gente lembra. De situações que eu possa ter cometido e que por isso eu não estou em dia na tabelinha, como se Deus tivesse uma tabela com pontos positivos e negativos para me abençoar. Então, hoje eu fiz mais boas ações do que pecado, então minha tabela está positiva. Ótimo, Deus vai abençoar meu dia. Não, hoje eu pequei mais do que fiz boas ações, então minha tabela está negativa. Misericórdia, hoje é melhor eu nem sair de casa, porque vai ser só chumbo grosso. Está amarrado em nome de Jesus. Deus não tem tabelinha, que a palavra fala que quando Ele nos perdoa, Ele esquece. Agora, se Ele esquece, por que a gente continua lembrando? Se quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, o que acontece no meio do caminho que a gente não consegue seguir em frente? O segredo que a gente não se atenta está exatamente no final do versículo. A injustiça. Quando a gente não percebe esse detalhe, a gente fica preso numa situação de falta de perdão. Quando eu confesso, eu não tenho que confessar só aquilo que eu fiz de errado, mas também a situação que às vezes eu permiti sofrer pela ação do outro. Veja, todos os evangelhos descrevem a última Santa Ceia, né? A ceia com Jesus Cristo antes da crucificação. Ele vai ali, todo mundo descreve com muita propriedade, com detalhes. Ele descreve aquilo que aconteceu. Jesus foi lá e Paulo, na hora que ele vai ensinar o ato profético da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios 11, ele fala assim: na noite em que Jesus foi traído. Ele poderia ter contado essa história de outro jeito. Ele poderia ter contado essa história falando que o cenáculo era um lugar bonito. Ele poderia ter contado essa história falando que era no andar de cima. Ele poderia ter contado essa história falando de como fazer o pão da Santa Ceia, qual era o vinho, qual era a marca do vinho. Não, ele fala assim: olha, na noite em que Jesus foi traído. Vamos falar um pouquinho de traição? Quando acontece uma traição na tua vida, como que é o teu dia? Quando você fica sabendo, quando você descobre a traição, ou quando você fica sabendo de uma situação que você encara como traição. Você às vezes quer sair correndo,
uns choram, outros começam a se ocupar porque tem muita coisa para resolver e não pode parar para ver aquela situação, não dão tanta vazão para o sentimento. Não sei como é que você reage, mas eu tenho certeza de uma coisa: independente de qual classificação de grupo, se você é mais emotivo ou menos emotivo, quando chega a noite, a hora de você dormir, a hora de colocar a cabeça no travesseiro, é a hora que mais dói. É a hora que essa situação de traição mais pesa. Porque ali, na hora de dormir, na hora de descansar, é a hora que o teu pensamento começa a trabalhar com mais velocidade, e que todas as setas que não foram confessadas diante de Deus e purificadas, limpas, tiradas, extinguidas, elas começam a te machucar e elas começam a te acertar. E você passa a noite pensando: por que eu fui traído? O que foi que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Por que essa situação aconteceu comigo? A culpa deve ser minha. Porque a situação da traição passa por esse dilema. E a palavra diz que na noite em que Jesus foi traído, ele não foi chorar na cama, que é lugar quentinho. Na noite que Jesus foi traído, Jesus estava ali celebrando a Santa Ceia, ensinando um ato profético poderosíssimo, algo que traz libertação e que chama, que profetiza a volta de Jesus Cristo, a sua volta. Jesus ensinou algo que a gente usaria para profetizar a volta dele, e se fosse só por isso, já seria sensacional. Mas existem mais segredos na Santa Ceia. O ato profético da Santa Ceia traz cura e traz remissão. Porque quando nós partimos o pão simboliza o corpo de Cristo. Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, as suas pisaduras, nas suas machucaduras nós fomos sarados. Tudo aquilo que Jesus apanhou na cruz, que ele sofreu, que ele derramou o sangue, é para que houvesse cura no meu e no teu corpo, na minha e na tua alma, para que nós fôssemos pessoas curadas. E o sangue? O sangue é simbolizado por aquele cálice de vinho que simboliza a alegria. Mas vamos falar um pouquinho do sangue. Sangue é aquilo que serviu para nos redimir, para trazer perdão sobre as nossas culpas, sobre as nossas falhas. Agora, por que a gente não consegue seguir em frente numa noite de traição? Porque a gente não está praticando 1 João 1,9. Eu confesso aquilo que eu pratiquei de errado, mas eu continuo engasgado com o que o outro me fez. E aí diante de Deus, sabe qual que é a minha oração? Senhor, olha para a injustiça que eu estou passando. Senhor, olha para essa situação, não é justo, porque o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo. Faz justiça para os mais atrevidos, Os mais ousados chegam diante de Deus e: Senhor, faz justiça diante disso. Tem certeza que você quer a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus não é a justiça dos homens. Será que se na hora de pesar você não vai ser achado em falta na balança? Será que se na hora de pesar para fazer a justiça de Deus não vai sobrar para você também? Não é mais fácil praticar aquilo que é o perdão? Senhor, está aqui o meu pecado, mas me purifica de toda injustiça. Eu sofri essa situação e eu estou me sentindo injustiçado. Mas o injustiçado é aquele que é a vítima. Não é assim num julgamento? Quem é a vítima da situação? Não é quem sofreu uma injustiça? Não é quem está processando alguém porque se sentiu lesado? Se você se voltar para o banco da vítima, você está invalidando o sacrifício de Jesus Cristo. Já parou para pensar nisso? Se Jesus Cristo morreu, derramou o sangue dele para pagar a dívida, significa que você não é mais vítima e nem que você é mais o que fez o devedor, aquele que estava devendo. O sangue dele resolve as duas situações. Se você se coloca no lugar da vítima injustiçado de novo, você está voltando Jesus para a cruz. Você está dizendo que o sacrifício dele foi inválido e que ele precisa morrer de novo porque não valeu. É forte isso, né? Mais forte ainda é que a gente fica paralisado no condicionamento humano e nas validações negativas. Ah, mas isso aqui não é justo, isso aqui não é certo, olha o que aconteceu. Bom, vamos analisar algumas situações, uns exemplos. Eu não vou usar nem o meu nem o seu, eu vou usar só exemplo que está registrado na Bíblia, combinado? Jesus foi traído por quem? Ele escolheu 12.
12 homens totalmente diferentes, com personalidades diferentes, com formas diferentes, com perfis diferentes, que passaram 3 anos andando todo dia juntos. Eu imagino que eles dormiam na mesma casa, acordavam, comiam, trocavam de roupa, andavam para cima e para baixo. 3 anos seguidos. Já é um grande feito. Mas desses 12, cada um com a sua personalidade, tinha os mais próximos, concorda? Quando Jesus subiu para o Monte da Transfiguração, não foram os 12 que subiram com ele. Mas a Bíblia dá alguns detalhes. Se você falou que quem traiu Jesus foi Judas, sim. Mas o que a Bíblia fala sobre Judas? Que Judas era o tesoureiro do grupo. Quem é o tesoureiro? O que cuida do dinheiro. Então vamos lá. Você entrega o seu dinheiro para qualquer pessoa? Você deixa qualquer pessoa mexer na sua carteira? É qualquer pessoa que sabe da tua vida financeira? Que sabe o que tem na sua conta? Qual é o seu saldo bancário? O quanto de dinheiro que você tem? O quanto você gastou? O quanto você deve? O quanto você recebe? É qualquer pessoa ou é só alguém de confiança? Só alguém que você confia muito? Pois é, querido. Jesus foi traído pelo homem de confiança. Só que se Jesus não fosse traído pelo homem de confiança, ele não teria chegado na cruz e completado a missão. Olha como é que a coisa é maluca. Quando Deus tem um propósito e uma trajetória para ser cumprida, ele não se valida por situações de injustiça. Ele usa um caminho que às vezes não tem explicação para cumprir um propósito. A gente está falando aqui de indignação e de injustiça, de traição. Só que se Jesus não tivesse sido traído, se ele não tivesse sofrido aquela situação de injustiça, porque vamos combinar, Jesus, além de ser filho de Deus, já tinha ajudado um monte de gente, curado pessoas, multiplicado o pão, feito milagres, poderes miraculosos, sinais e maravilhas. Era justo ser traído, vendido por 30 moedas de prata? Qualquer ser humano, crente, acreditando em Deus ou não, ia dizer que não é justo. Mas ele foi traído pelo homem de confiança, porque só assim ele chegaria na cruz e teria completado a sua missão. De novo, mas é Jesus, né? Sabe como é? Filho de Deus, sem pecado, né? Então vamos falar de outros. Já pensou em José? Você acha que foi justo ele ser jogado no poço? Aí não, mal estava no poço, arranca do poço, vende para os ismaelitas. Tá lá com os ismaelitas, mais uma mercadoria, chega no Egito, é comprado. Já foram 2 traições aí, certo? Conta a terceira então. Ele está lá trabalhando quietinho na casa de Potifar, vem a mulher de Potifar e trai a confiança de José, porque ela espalhou para todo mundo que foi José que a atacou. Ele estava quieto na dele, fazendo o senhor dele prosperar, sendo um bom administrador. Foi justo? Não, mas ele vai para a prisão. Chega na prisão, ele revela o sonho de um, de outro, fala: olha, não esquece de mim. O que aconteceu? Esqueceram dele. É justo? Não, não é justo. Olha a injustiça. Só que tudo aquilo que José passou, toda a traição pelos irmãos, a traição da mulher do patrão, a traição do companheiro de cela, se ele não tivesse passado por todos esses ciclos, ele não teria chegado no Egito. Ele teria ficado na terra de Canaã e provavelmente morrido de fome como todo mundo. Mas Deus precisava que ele chegasse ao Egito de forma madura, se tornasse não só governador, mas supridor de toda a terra. Porque naqueles 7 anos de seca, só o Egito tinha suprimento, porque aquele homem que Deus colocou ali já tinha vencido ciclos de traição, e ele sabia o que era passar a necessidade e ter suprimento. Ele não ia fazer conta, para esse eu entrego e para esse não. Se ele continuasse mimadinho, com aquela roupa, né, da manga comprida de quem não lava a louça, ele não ia conseguir nem chegar no Egito, que dirá ser um bom governador. Ele não ia saber fazer conta, porque desde pequeno ele estava sendo ensinado que o melhor era para ele. Quando Deus tira daquele ambiente de egoísmo e o leva por um caminho que humanamente falando era injusto, ele conhece aquilo que é a maturidade do repartir. Ele conhece aquilo do que é entregar o dom que Deus colocou na vida dele, que era de sonhos. José tinha sonhos, José sabia interpretar sonhos.
O dom, o propósito específico de José era sobre sonhos. Quantos sonhos será que José salvou porque ele chegou para cumprir o propósito dele como governador do Egito, suprindo as pessoas com mantimento? Porque ele teve suprimento, as pessoas não morreram, sonhos não morreram, gerações não morreram. Ah, mas olha, a história é bonita, José foi lá, cumpriu o seu propósito, é uma história linda de reversão. Então vamos dar mais um exemplo? O que você me fala de Sansão? Sansão foi traído por uma prostituta chamada Dalila. Nessa hora você fala, bem feito, quem mandou você meter com a prostituta? Devia ter ficado em casa, devia ter ficado lá com o povo de Deus. Foi lá ainda, além de chegar nos filisteus, ainda conheceu a prostituta filisteia. Conheceu a prostituta filisteia, se amarrou com ela e foi traído. Bem feito. Essa é a sua validação? Esse é o seu condicionamento humano? Porque pensa bem, se Sansão não tivesse sido traído por Dalila, ele não chegaria ao ponto de cumprir o propósito de Deus, porque ele foi levantado como juiz para libertar Israel. E se você prestar atenção no detalhe, ele errou? Errou. Ele traiu também a Deus, porque Deus deu uma ordem: você não conta para ninguém o segredo da tua força que está no seu cabelo. Ele resolveu contar para uma prostituta que também era vendida, que foi lá e vendeu o segredo para outras pessoas. Olha que ciclo e que ambiente de traição, de corrupção. Ele vai lá, ela amarra quando ele está dormindo, embebeda ele tem a cabeça raspada. Quando ele acorda, ele está cego, com a cabeça raspada, sem força. Os homens o levam preso, colocam para fazer um serviço de um animal, porque quem girava os moinhos de trigo naquele tempo eram jumentas. Quem começou a fazer isso foi Sansão. Só que ali naquele momento ele se redime, ele confessa o pecado a Deus, ele tem perdão, o seu cabelo volta a crescer, ele é colocado no meio do templo de Dagon, diante de duas colunas. E a palavra registra uma coisa muito importante, que no dia que da sua morte, que ele vai lá e derruba as colunas do templo de Dagon, ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. A trajetória dele, o propósito, não era matar filisteus para libertar o povo de Deus? Aí eu te pergunto, ele cumpriu ou não cumpriu o propósito de Deus? Cumpriu. Ele teria feito isso se ele não tivesse sido traído por uma prostituta? Ah, ninguém sabe. Será? Ele já tinha matado muito filisteu, de várias formas, com a própria mão, com uma queixada de jumento, de todos os jeitos. Mas ele cumpriu o propósito, porque quando você pede perdão, a sua conta é limpa. Você tem a chance de fazer de novo, de começar um novo ciclo e produzir o testemunho da maneira que Deus espera. Não é da maneira certa, não é da maneira do bem. Isso aí é validação humana. O que você precisa é gerar o testemunho que Deus espera. E o testemunho que Deus espera nem sempre tem explicação humana, nem sempre tem justificação humana. Não é isso que fala lá em 1 Coríntios? Examine-se o homem a si mesmo. Quando eu fico analisando o outro, eu quero me justificar pelo outro. Olha, eu não fiz isso, ou eu errei porque o outro não fez, porque o outro não entregou, porque eu dependia do outro. A Bíblia sempre manda e aconselha que você se autoexamine, que você olhe para dentro de si, que você confesse os seus pecados. Jesus, no noite que ele foi traído, ele tomou o pão, o cálice, ele distribuiu, ele adorou e ele seguiu para cumprir a sua missão. Quando você tem esse entendimento, você recebe de Deus a justificação. Começa em Jesus, porque o verbo estava no princípio. Encerra em Jesus. Tudo por Ele, para Ele, através dEle. Não é através de mim nem de você, não é por mim e por você, não é por causa de mim e de você, é através por causa de Jesus. Então, confesse o seu pecado, mas confesse também a situação que está te engasgando, a situação de indignação e de injustiça que está te consumindo, que está te deixando aprisionado. O perdão é libertador. Liberar perdão não é quando você sente vontade.
Liberar perdão não é porque um dia eu acordei e falei assim, eu tenho que fazer uma oração porque alguém pediu que eu tenho que liberar perdão para fulano de tal. Não, eu tenho consciência e falo, Senhor, posso não estar com vontade ou não, mas eu entendo o perdão, então eu vou lá e libero. Só de você fazer isso, você não percebe, mas você já deu vontade. Quando você decidiu perdoar, é porque deu vontade. Não é que você voltou a amar, voltou a andar junto, até porque a palavra também fala, andarão dois juntos se não tiver acordo? Não, você perdoa e segue para o próximo ciclo. Não foi isso que a gente falou no último episódio? Sobre ciclos? Segue em frente, segue em frente. Existe um segredo espiritual sobre a justificação, um segredo espiritual sobre essa limpeza. Como é que a gente começou esse podcast? Não foi falando da corrupção do homem com as folhas de figueira? Olha que sensacional. Apocalipse 19:8 fala que as vestes dos santos são os seus atos de justiça. A gente está falando de injustiça até agora. O homem, quando praticou uma injustiça contra Deus, porque Deus falou, não coma da árvore, ele comeu. Ali ele teceu roupas de folhas de figueira. A sua justificativa não era suficiente. Deus preparou um cordeiro antes da fundação do mundo e cozeu ali peles. A justificativa de Deus era suficiente. Depois Deus manda Jesus Cristo, seu Filho, para que Jesus fosse o sacrifício perfeito e cumprisse esse ciclo de justificação. E de Romanos 5 diz que nós já fomos justificados através de Jesus Cristo. Então, o que são esses atos de justiça? Porque Isaías fala que os atos dos homens são podres, são folhas que murcham, são trapos de imundícia. Quando chega em Apocalipse 19, fala que não, esses trapos, na verdade, essas vestes são atos de justiça. Depois que você é redimido pelo sangue do Cordeiro, aquilo que você pratica não está mais sujo e contaminado pelo sentimento de injustiça, mas por causa do perdão, porque você pratica o perdão, tendo consciência de que como você é perdoado, você também perdoa o outro. Não é isso que você ora na oração do Pai Nosso? As suas vestes estão brancas diante do Cordeiro porque são atos de justiça. Você é perdoado e você perdoa. Deus já tinha o plano perfeito desde o começo. Deus não é três? Olha que sensacional isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade. Na criação, Deus coloca no homem o fôlego de vida. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. 1/3 de Deus está no homem. O diabo, Lúcifer, quando cai do céu, ele leva 1/3 do céu, não é isso? Ele leva 1/3 do céu junto com ele. Só que 1/3 de Deus, que é Jesus Cristo, morre e ressuscita na cruz, né? Morre na cruz e ressuscita, e vence esse 1/3 que Lúcifer derrubou do céu. E quem é o outro, o terço de Deus, né? Porque nós já falamos de 2/3. Um que ele colocou no homem, o outro que venceu a Satanás, e a última parte de Deus, ele coloca no Espírito Santo. Como assim? Deus nos colocou na criação, Deus usou uma parte para a redenção através de Jesus Cristo, e ele colocou a última parte dessas 3 partes para voltar o relacionamento com Deus. Jesus, quando voltou para o céu, ele não deixou o Espírito Santo aqui? Você se relaciona com Deus através do Espírito Santo. É o Espírito que intercede por nós. É o Espírito que tem gemidos inexprimíveis. É o Espírito que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Deus já sabia de tudo. Ele se fez em 3 partes para que o plano fosse perfeito e se completasse. Então saia do ciclo de injustiça. Saia desse ambiente de indignação, retome aquilo que é o projeto original de Deus, se encha das 3 partes de Deus, se valha dessa trindade e pratique atos de justiça. Reflita, seja o reflexo do reino de amor, seja reflexo de paz, seja reflexo daqueles que não se alimentam para condenação, que não se alimentam da discórdia, que não se alimentam dos pensamentos que consomem. Seja reflexo
daqueles que produzem frutos pacíficos, frutos de paz, frutos que agradam e que permanecem, frutos que agradam a Deus e permanecem glorificando o nome de Deus. Um beijo e até o próximo episódio.